pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marito. Esse vídeo é um vídeo muito triste. Em primeiro lugar, quero deixar em pontuação o meu luto por toda a família do Gunley, do Gabriel Gunley. Essa tragédia que acometeu esse garoto de 22, 23 anos de idade. Agora quem sofre são os familiares, os irmãos, os amigos, os pais, principalmente o pai e a mãe, não é mesmo? Agora não é momento para você chegar e mostrar o dedo e acusar de quem é a culpa. Como eu estou vendo muitas pessoas comentando, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do treinador, a culpa é dos amigos. Você sabe o peso que a culpa acarreta? Além de uma vida que se foi, você quer perder mais uma? A gente não quer perder mais uma vida, agora não é hora de apontar dedo nenhum. Então, em primeiro lugar, minhas condolências e os meus pêsames à família, que também estou orando para que Deus acalente o coração de cada um deles. Mas, pessoal, mais do que um vídeo meramente informativo, eu não quero estar surfando em tragédia de ninguém. Mas eu decidi fazer esse vídeo com um único intuito, porque poderia ser você ou poderia ser eu, a pessoa que está no lugar do Gabriel, do Gunley. Há exatamente mais ou menos uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu comecei a treinar. Eu sou um apaixonado por musculação. E quando eu comecei a treinar, o Instagram estava começando a fazer sucesso. Eu me lembro que o Felipe Franco, ele foi uma das pessoas que fazia palestra em vários lugares, principalmente do Brasil. E na época eu morava em Rondônia, ele foi a Rondônia e fez algumas palestras. Então começou o esporte a ser difundido de uma maneira mais forte. Nós estamos falando isso de 12, 13 anos atrás. Então assim, naquela época o esporte já não era tão difundido. Mas as pessoas começaram a usar as redes sociais, começaram a existir um maior engajamento, principalmente na área da estética. Mas só que com o passar dos anos, pessoal, foi entrando dinheiro, foi entrando patrocínio, foi entrando suplementação, foi entrando laboratório, foi entrando farmácia junto com tudo isso que está acontecendo. E chega um determinado tempo que eu entrei em contato com esse tipo de substância também. Graças a Deus nunca usei, falo abertamente. Porém, chega um momento que algumas pessoas perguntam para você e você se pergunta para você mesmo: eu devo ou não devo usar? Vou ficar me matando para conseguir um shape natural? Ou simplesmente esqueço tudo isso, entre aspas, vivo minha vida no auge e fico grande? É isso que você deve fazer? Meu querido, a vida é sua, você faz o que você quiser com ela. Mas se eu pudesse dar uma dica para você, eu falaria da seguinte forma. Eu comecei a colocar na balança. Naquele tempo eu não estava muito nos caminhos de Cristo. E eu me lembro que eu olhava, pesei e falei, cara, se eu usar essa parada, o shape vai vir, aí eu vou ter que usar de novo para me conseguir manter. Porque se fosse só usar uma vez e ficar com shape e manter só com o treino de dieta, ok. Mesmo assim já era prejudicial, mas ok. Mas não é isso, pessoal. Você precisa ter um uso contínuo. Além disso, várias consultas com endocrinologistas, etc., com médico, nutricionista. Eu não tinha condição financeira para isso, óbvio, né? Não tinha. Então decidi não entrar por aí. E quando o decorrer do tempo, eu sempre treinei, sou um apaixonado por musculação, amo, treino 5 dias por semana. Eu vi muitas mortes, Cedric McMillan, Dallas McKenver, Rich Piana e agora o Gabriel Gunley. Joy Aesthetics também, quando você se lembra daquele homem loiro, branco, muito difundido no Instagram, que ele mexia as fibras do peito. Ele fazia duplo bíceps e mexia as fibras do peito. Algo sobrenatural, né, pessoal? Com certeza aquilo normal não era.
Mas só que eu quero alertar uma coisa para você. Muitas das vezes a gente entra nesse tipo de esporte, a gente entra nesse tipo de situação que é um ciclo infinito. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você entra nesse esporte, você começa a ser um atleta profissional, você começa a ter notoriedade no Instagram e as pessoas começam a amar o seu trabalho. E agora, com a difusão das redes sociais, principalmente do Instagram, a estética ficou algo muito legal das pessoas verem como o seu corpo fica. Algo que o ser humano em si já admira. Então, muitas das vezes ele usa para se espelhar também. Aí você começa a ter patrocínio, você começa a viver pelo esporte, você começa a trabalhar pelo esporte, você começa a viver por aquilo. Aquilo domina você, aquela disciplina, aquela dieta, aquilo tudo mexe com você. Eu sei porque eu passei vários natais em dieta também, apesar de ser natural. Eu passei vários natais em dieta e não usufruí do momento de passar um Natal com a minha família. Em dieta, pessoal. Batata doce e ovo. Mas chega um momento que o que acontece? É cobrado o seu preço. O preço é cobrado. Então, assim, a mídia em si te coloca nesse ciclo e você fala, pô, se eu parar de postar, se eu parar de usar, se eu parar de viver, eu vou morrer porque é isso que me sustenta. Então, cria-se um ciclo cada vez maior para você ficar naquilo. E é isso que a mídia não mostra, que você precisa sair disso aí, pessoal. Esse é o momento para você pensar e falar, poxa, 23 anos de idade, um moleque novíssimo. O que a Bíblia fala para você fazer com o seu corpo, pessoal? 1 Coríntios 6,19 fala que o seu corpo, pessoal, é o templo do Espírito Santo. E que a gente não é da gente mesmo, a gente está aqui nesse corpo aqui de passagem. Eu não estou colocando aqui, o que aconteceu? Foi hiperglicemia, foi resultado da insulina, foi resultado dos anabolizantes. Pessoal, não importa, agora já foi. Agora já foi. Agora eu quero alertar você, porque podia ser você, podia ser eu. Eu quero alertar você para essa conscientização, porque com o crescimento da mídia em si, isso leva a gente a entrar numa bolha cada vez maior de indústria que as pessoas só querem saber de usufruir, de surfar no seu corpo. Mas tem atleta que vive 10, 20, 30 anos. Mas tem um preço. Tem um preço. Às vezes o preço é muito alto que não vale a pena pagar. É importante, pessoal, a gente entender isso. E a Bíblia em si, ela enfatiza. Eu sou cristão, devo usar anabolizante? Não! Você deve usar maconha? Deve usar bebida? Não! Não invente de fazer esse tipo de coisa que tu vai te lascar, meu. Tu vai quebrar a cara. Aí daqui a pouco tu entra numa depressão absurda e tu não consegue sair de lá, meu irmão. O uso de trembolona é uma parada sinistra que até atletas de ponta, meu parceiro, eles avisam dos riscos absurdos, colaterais insanos que tem no uso de substâncias assim. Então eu falo pra você, cara, a melhor forma de você fazer isso, olha pra sua família, se você tiver filho, tiver uma esposa, olha pra lá e fala, pô, meu irmão, eu quero ficar aqui e viver com essas pessoas aqui que eu amo, cara. Eles me amam, eu amo eles. Entendeu? Às vezes o preço é muito alto, não vale a pena pagar, pessoal. Eu quero deixar um texto para vocês em Gálatas 19:21 também, que é muito importante. Muito importante. Paulo ele fala bem assim, ó. Paulo fala desse jeito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais praticam essas coisas. O que isso quer dizer, pessoal? A palavra feitiçaria vem do grego farmaqueia, pessoal. O que isso quer dizer? Vem da palavra farmácia. Então, isso significa também drogas ilícitas. Significa drogas ilícitas, pessoal. É importante você entender isso. Agora que vem a pergunta.
Mário, então beleza, me conscientizei, não devo usar. Agora, será que o Gabriel Gunley vai pro céu? Pô, pelo amor de Deus, pessoal. Eu quero deixar só um texto para você meditar a respeito disso daí. Só para você meditar, mas ele fez uso disso e daquilo. Como a gente já sabe, ele mesmo já falou, não há que negar, ele usava. Todo mundo sabe que no esporte todo ser humano usa. Nesse esporte não tem ninguém limpo. Natural, cara, só naquela categoria de natural. Então, o texto que eu quero deixar para vocês, pessoal, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Olha o que ele fala. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer em juízo toda a obra. Toda, vou repetir, toda a obra. O que isso significa? Que Deus não te julga por uma obra sequer, meu querido. Deus te julga por todas. Todas. Deus pega a tua timeline da vida e quando a gente ficar no tribunal com Satanás como promotor, sendo um acusador, Jesus como advogado e Deus como juiz, Deus vai te julgar por toda a sua vida, não por uma atitude, uma situação específica que você passou. Que Deus conforte o coração dessa família, que eu continuo orando por ela, apesar de não conhecê-la. Que Deus possa conscientizar esse jovem de hoje em dia. Hoje é meu aniversário, ele morreu ontem, dia 23. Vai ficar para sempre marcado. Meu querido, não faça uso de substâncias ilícitas. Faça o bem, evite fazer o mal e viva a sua vida, porque é isso que Deus quer. Ora comigo. Maravilhoso Deus e Pai, essa pessoa que está aqui, principalmente os pais desse rapaz, os familiares, nós suplicamos o abenço especial sobre as famílias, o luto. É difícil, Senhor, a gente passar por um momento assim, mas a Tua palavra nos conforta que aqueles que descansam no pó da terra. Gabriel Gunley não está no céu, Gabriel Gunley não está no inferno, não está no purgatório. Gabriel Gunley voltou para o pó da terra. E lá ele vai estar até o teu retorno. E só tu, Senhor, sabes para onde ele vai. Só tu conheces as obras que ele fez. Mas nesse momento, Senhor, eu deixo em particular a vida dos familiares. Conforte o coração deles, Senhor, apesar de não conhecê-los. Conscientize esses jovens de hoje em dia, adultos, mulheres, crianças, enfim, qualquer tipo de ser humano que esteja pensando em entrar nessa situação, Senhor, que o Senhor possa conscientizá-lo de que não vale a pena. Não vale a pena. É muitos riscos para a saúde e não é isso que o Senhor deseja para o ser humano. O que mais existe de precioso é a vida e a gente precisa usufruir. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal. Fica com Deus.